Oh Deus, que Deus trabalhe no coração de muitas vidas, que 2026 não seja um ano de conversão, sabe, de transformação de vida, que essa cena aqui se repita muitas vezes. Essa é a nossa oração. Marcos capítulo 1, irmãos, olha o que diz o texto: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. E vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, fale ao nosso coração através do texto bíblico, do texto inspirado, da história que revela a pessoa de Cristo, o seu reino, o seu discipulado. Oramos para que a tua palavra encontre corações sedentos nessa noite e gere, ó Deus, as transformações necessárias, pontuais, significativas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando a gente se propõe a estudar o texto bíblico, os livros da Bíblia, nós vamos perceber que há intenções ao escrever os textos, há linguagens, há um tipo de escrita, são narrativas, são textos descritivos, são textos proféticos, há uma diferença de linguagem, de literatura ao longo da Bíblia. E os evangelhos, ele tem as suas características. Quando a gente olha, por exemplo, para os evangelhos aqui sinóticos, que são os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que eles têm a mesma ênfase praticamente. Alguns argumentam melhor alguns textos, colocam alguns detalhes a mais, como Lucas. A gente percebe também no evangelho de João que tem algumas referências dos primeiros 3 evangelhos, mas tem uma outra intenção. A gente percebe que os escritores dos evangelhos tiveram uma intenção de colocar as coisas aqui, escreveram de característica diferente. Para assimilar mais fácil na nossa mente, eu procuro comparar a um filme, ao roteiro de um filme. Por exemplo, se Mateus, o evangelho de Mateus, a gente definisse como um filme, que tipo de filme seria? Seria um filme, aqueles filmes que a pessoa está ali vivendo o presente, mas sempre volta no passado para mostrar uma situação. Vive o presente, aí dá aquela memória do passado, aquela fala do passado. Você vai perceber que Mateus tem esse tipo de escrito. Ele vai reafirmando a pessoa de Cristo através do Antigo Testamento, de citações do Antigo Testamento. Então, seria um roteiro mais ou menos assim, vivendo o presente, trazendo situações do passado, esse vai e vem. O livro de Lucas seria uma narrativa ou um roteiro do cinema, como se fosse uma biografia que começa a contar a história da pessoa, desde quando nasceu até os seus últimos dias, contando detalhes, encontros, situações marcantes. Aqueles filmes de 3 horas e pouco do cinema, que começa lá a história do sujeito pequenininho, vai passando as fases da vida dele, até chegar no ápice. Eu me lembro quando eu fui no cinema assistir um filme do Elvis,
alguns anos atrás. É um filme longo, e o Elvis é contado assim, desde criancinha cantando lá, até a sua morte. Então Lucas talvez teria um roteiro assim. João seria aqueles filmes, Fernando, que ganha Oscar. Seria aqueles dramas que tem aqueles diálogos profundos, que se você piscar, você perdeu o filme. Você tem que ficar atento o tempo todo, prestando atenção ali nas conversas, e ali os personagens são aqueles que vão ali concorrer ao Oscar, o roteirista, porque foi muito bem colocado, o drama, os diálogos, as situações. E Marcos, onde entra nessa história? Marcos, irmão, seria um filme de ação. Seria um filme que está acontecendo, tiro, bala, situação, o tempo todo, corrida. Seria mais ou menos a turma que gosta aí, Isaac, um Velozes e Furiosos, literalmente, porque o evangelho mais curto, cuja palavra mais citada ali praticamente no texto é imediatamente. Imediatamente Jesus foi para lá, imediatamente ele foi para cá, imediatamente ele fez isso. É o evangelho da ação, é o evangelho que vai mostrar um dinamismo. Então seria, querido, aquele filme que você sai eletrizado do cinema. Esse é o evangelho de Marcos. E o que Marcos apresenta, irmãos? Apresenta a pessoa de Jesus Cristo através do testemunho de Pedro. É como se Pedro estivesse do lado de Marcos e falando assim: escreve isso, coloca dessa forma. É como se o raciocínio de Pedro, a forma de Pedro olhar a vida, a forma de Pedro olhar para Cristo, a forma que Pedro interpretava as situações, foi colocado aqui no texto. E Marcos escreve então a história de Jesus Cristo com seus discípulos, a história da salvação, a partir das experiências e dos relatos de Pedro, e algumas histórias que o próprio Marcos provavelmente viu, estava presente ali nesse momento de fé, nesse momento que Jesus Cristo então se apresenta na história humana. Então o livro de Marcos, queridos, é um livro que é endereçado aos romanos, à igreja de Roma, aos irmãos de Roma. Então tem toda uma linguagem direta, específica para aquele povo. E para nós, irmãos, ao ler o texto, todo o livro, a gente vai perceber que aqui é um chamamento para o discipulado radical, para uma vida de fé, de ação, uma vida de fé consistente, uma vida de fé que tem significado, que tem sentido. E Marcos vai trazer essa ideia. E nessa noite eu queria brevemente falar sobre isso, um discipulado radical, que eu e você precisamos ter e aprender à luz desse texto de Marcos, a começar do capítulo 1, queridos. E o que podemos aprender de forma prática com esse escrito, com esse relato de Marcos, falando acerca da vinda de João Batista e de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, irmãos, a gente aprende que a nossa vida precisa ser um apontamento para Cristo, o tempo todo. O texto começa fazendo referências ao Antigo Testamento, a profecias que iam falar da chegada de um rei, que o próprio João Batista se coloca nessa situação, como um cumprimento também do texto bíblico, para fazer o quê? Para apontar para Cristo. A vida de João Batista, o ministério profético de João Batista foi um ministério até mesmo curto, mas foi alguém que mais apontou Jesus Cristo através da sua vida. Quando a gente vai ler o relato no capítulo 1 de João, desse mesmo relato da pessoa de João Batista, alguns homens vão perguntar quem é ele, quem é esse ser mitológico, misterioso, que veste roupas diferentes, que tem uma alimentação, uma dieta diferente, que tem um linguajar muitas vezes denso e pesado, que tem uma mensagem, que anda no deserto. Quem é esse figurão? Quem é esse homem que apareceu agora? Quem é esse sujeito? Você é um profeta? Você é o Elias? Você é o Cristo? Quem que é você? O João diz: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas. Ele se coloca como um apontamento, ele se coloca na vida como uma seta, como alguém que direciona outros. E aí, fazendo mais referência ao livro de João, quando Jesus aparece no cenário bíblico, João Batista já tem os seus discípulos, e quando ele vê Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João passam agora a seguir a Cristo. O tempo todo o ministério de João Batista foi um apontamento para o Salvador das nossas almas. Jesus Cristo veio, ele apontou o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo pisou nessa terra, ele cumpriu a sua obra, como o texto bíblico em Marcos declara ao longo das suas páginas. E como isso se aplica para cada um de nós, irmãos? A nossa vida continua sendo um apontamento para Jesus
mas não agora para ele ir para a cruz, mas agora para ele voltar e buscar a sua igreja. É o que nós estamos fazendo nessa noite, ao ter esse momento de batismo. É o que nós estamos fazendo nessa noite, ao partilhar do pão e beber do cálice. É apontar para Cristo. Quando a gente vai ceiar, Jesus fala assim: comei do pão e bebei do cálice até o dia que eu vou comer com vocês. É sempre um apontamento para Ele. E esse é o nosso chamado, irmãos, da vida cristã. Por que muitas vezes a caminhada cristã é truncada e não dá certo? Porque muitas vezes nós não apontamos para Cristo. Nós apontamos para tantos lugares, até mesmo para nós mesmos. Nós usamos a pessoa de Cristo, usamos a instituição, usamos a fé para benefício próprio. O apontamento não é para ele, o apontamento é para nós. João Batista, se ele apontasse para si mesmo, Márcio, quando fizeram a pergunta para ele, ele podia dizer assim: eu sou filho de Zacarias, você não sabe quem é meu pai? Não, meu pai é sacerdote. Eu tenho direito de estar dentro do templo, eu tenho direito de cumprir o meu turno sacerdotal por descendência levítica. Eu tenho cargo, eu tenho possibilidades, mas eu escolhi um estilo de vida que aponta para alguém que é maior do que eu. O Evangelho de Marcos, irmãos, ele começa as suas páginas, os seus escritos, com um apontamento para Cristo. A pessoa de João é a figura que aponta para Jesus. E a minha vida e a sua vida, irmãos, ela precisa o tempo todo apontar para Cristo. Faz uma reflexão sobre o seu coração, sobre a sua fé. Ela tem apontado para Cristo? Ela tem mostrado o caminho para as pessoas? O seu estilo de vida é um estilo de vida que prepara o caminho para a chegada do Rei? O seu estilo de vida é um caminho que facilita o acesso da fé para outras pessoas? Ou nós somos aquilo que a Bíblia vai chamar de pedra de tropeço, que muitas vezes não aponta o caminho, mas pelo contrário, tira as pessoas do caminho? Isso é verdadeiro, irmãos. E às vezes tem pessoas que ao invés de apontar o caminho, elas se tornam pedra de tropeço, obstáculo, e tiram as pessoas do caminho. Que o nosso ministério, que o nosso coração, que a nossa vida, que o nosso estilo de vida, queridos, seja um estilo de vida que aponte para Cristo. Versículo 7 dizia que João pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Olha a condição que esse homem de Deus se coloca. Quando Jesus foi perguntado, Larissa, acerca de João Batista, Jesus vai dizer que nunca houve um profeta como João, ele é o maior dos profetas. Mas ele se coloca como alguém inferior. Ele vai declarar que eu diminua para que o Senhor cresça. Irmãos, se a gente quer ver essa igreja batizando pessoas, a gente precisa ser uma igreja que aponte para Cristo, não que aponte para si mesmo. Que a sua fé, a sua postura aponte para Jesus. E às vezes apontar para Jesus, irmãos, é renunciar a si mesmo, é renunciar a nós mesmos, é ceder para que o outro tenha a oportunidade. E às vezes a gente vive num mundo, irmãos, tão egoísta, tão competitivo, que primeiro sou eu, depois o outro. Nós somos aquele povo, Felipe, que vai trombando um com o outro para chegar primeiro. E isso não aponta para Cristo, irmãos. Apontar para Cristo é você ceder o espaço, é você preparar o caminho, é você facilitar para que o outro tenha acesso à fé. As pessoas que passam pela sua vida, ela encontra uma estrada pavimentada para chegar até Jesus, ou ela encontra uma estrada truncada, cheia de pedra, cheia de obstáculos? É algo que a gente precisa pensar, irmãos, que o ministério de João Batista nos ensina. Ele pregava arrependimento, ele tinha o seu ministério, ele tinha o seu nome, mas ele se colocou como uma voz. Qual é a sua identidade? A minha identidade é de alguém que aponta para Cristo. Que o seu coração, que a sua fé, seja uma fé, João, que aponte exclusivamente para a pessoa de Jesus Cristo. João Batista, então, ele diz que após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Irmãos, quem salva pessoas não é a Bela Jerusalém. Quem salva pessoas não é a igreja presbiteriana. Ô, pastor, que bom que eu sou presbiteriano agora. Irmãos, precisa ser de Jesus primeiro. Presbiteriano é bom, eu confesso que é bom, eu gosto de ser também. Mas primeiramente eu preciso ser de Cristo. Ô, pastor, que bom que agora eu estou no ministério tal, hein? Agora eu estou servindo lá no ministério, irmão, bênção de Deus. Mas primeiro já precisa ser de Cristo. A nossa vida precisa apontar para Cristo.
Segundo lugar, irmãos, que a gente aprende com esse texto nessa noite, é que o conteúdo da nossa vida precisa ter arrependimento e fé. O que João pregava, Isaac? Arrependimento. O que Jesus começou a pregar a partir do versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. É a velha mensagem, irmãos, que não cai de moda. É a mensagem do arrependimento. É a mensagem do Cristo crucificado, que diante de mim me leva às lágrimas, me leva à contrição, me leva ao arrependimento diário, me leva a uma fé genuína em Jesus Cristo, ao declarar que eu não sou nada e preciso dele, e preciso de uma mudança de vida. E isso não é uma vez só, irmãos, uma vez só é que nós somos salvos, mas viver em fé e arrependimento são todos os dias. Quando a gente vai entrevistar os irmãos lá para ser batizado, eu normalmente faço uma pergunta para eles: o batismo é o final ou é o começo? É o final da trajetória. Cheguei lá, agora fui batizado, agora estou tranquilo, vou parar a vida, vou sumir, vou desaparecer, vou tocar minha vida do meu jeito, que eu já alcancei a minha meta. Ou o batismo é uma porta que se abre para um novo tempo. E como que se vive esse novo tempo, Sueli? Com arrependimento e fé. Quanto mais distante de Deus a gente fica, irmãos, menos arrependimento a gente cultiva no nosso coração. E se tem uma vida, Arnaldo, que aponta para Jesus, é uma vida arrependida. E a mensagem do Evangelho de Marcos, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de João Batista é: arrependa-se e crê no Evangelho. Queridos, a gente não pode fugir dessa mensagem. O texto vai falar que Jesus ele foi batizado por João. Veio uma voz do céu ali autenticando o seu ministério, a sua vida: esse é meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus, e de imediato Jesus é levado aonde? Ao deserto. Ele é compelido, ele é levado, ele é direcionado pelo Espírito Santo a ir para o deserto, e ali ele sofre as tentações, e ele persevera, e ele vence. Sabe o que é interessante, irmãos, quando a gente olha para esse texto? Que Jesus ele foi tentado no deserto com as feras, e ele prevaleceu. Mas Adão e Eva, eles foram tentados no jardim, no bom e no melhor, onde os animais eram domesticados, onde não havia feras, e lá no jardim, onde tinha tudo bom e perfeito, eles caíram. Mas Jesus, o último Adão, ele vem para vencer a tentação, para que eu e você, ao olhar para nós, ao olhar para as nossas tentações, ao olhar para os nossos dilemas, a gente olha ali e fala assim: eu não dou conta, eu não consigo, eu caí, e agora? Jesus venceu, eu me arrependo dos meus pecados e creio nele, creio que ele é o meu Adão vitorioso, que venceu no deserto, que venceu a tentação, creio que ele me ama, creio que ele morreu na cruz por mim, creio nisso e me arrependo todo dia. É assim, irmãos, que a igreja caminha. É assim que a gente supera os desafios das tentações da vida. É com arrependimento e fé. Arrependimento e fé, irmãos. Essa mensagem nunca vai cair de moda. Eu e você com 1 ano de igreja, você com 50, você é chamado para se arrepender todos os dias e continuar crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Senão, irmãos, a gente corre um risco de se tornar autossuficiente. A gente corre um risco, irmão, de acostumar com isso aqui, de acostumar com banco de igreja, de acostumar com ceia, de acostumar com música cristã, de acostumar com culto. Não, irmão. A gente vem para cá para um encontro celebrativo, mas a gente entende que aqui é um encontro com Deus, é um encontro com o Evangelho de Deus, é um encontro com o meu precioso, amado da minha alma, e diante dele eu me prostro, eu me arrependo todos os dias e reafirmo a minha fé. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, e que a minha vida seja como a de João, um apontamento para ele em todo o tempo. Quanto mais eu me arrependo, mais humildade eu vivo, mais eu aponto para Cristo nesse mundo, mais eu diminuo, mais ele cresça dentro de mim. Essa é a mensagem, irmãos, que a gente precisa cultivar em nossos corações. Às vezes a gente vê aqui os irmãos sendo batizados, e eu contei, que quem trouxe as irmãs foi o Espírito Santo de Deus, e eu não sei se enquanto eu disse isso, você se questionou: poxa vida, e eu?
O que eu tenho falado, o que eu tenho evangelizado, e a minha vida tem sido bênção na vida de alguém. Pessoas que não conhecem a fé têm conhecido através da minha vida. Eu não sei se você fez essa reflexão, mas enquanto eu falava, eu fiz acerca da minha vida. Será que a minha vida tem apontado para Cristo? E aí sabe que o Espírito de Deus revela na palavra? Ela vai apontar quando tiver arrependimento e fé. Quando as pessoas olhar para você e entender que ali há um coração quebrantado e arrependido, humilde diante do Senhor. Quando ele olhar para você e ver que é uma fé genuína, e fé não é um dedo cruzado torcendo para as coisas dar certo, fé está falando de uma jornada, fé está falando do estilo de vida, fé está falando de fruto do Espírito, fé está falando de um posicionamento, está falando de uma constância, está falando de como a gente cuida de casa, cuida da família, como a gente trabalha, como a gente se relaciona, o tipo de amor que a gente distribui no mundo. Isso é fé. Quando as pessoas olham para um coração que se arrepende, que é quebrantado, que é humilde, tem uma fé como essa, irmãos, as pessoas se rendem a Jesus Cristo. E esse é o chamado da igreja. Esse é o nosso chamado como igreja, irmãos, para viver a nossa fé em arrependimento, apontando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses irmãos aqui professaram aqui, eu li aqui as perguntinhas, aonde se baseia a fé deles? Em Cristo Jesus. Cristo foi apresentado para eles. E a nossa irmã Thelma, hoje de manhã, compartilhou um testemunho tão bonito. Nosso irmão André perguntou para todos ali, você teve um momento assim, que teve ali um encontro, uma decisão? E os olhos da nossa irmã, marejados de lágrimas, ela declarou, foi o dia que a irmã Cida fez o convite da fé, ali na casa dela. Ela fez o convite ali, do evangelho para mim, se eu quero entregar minha vida para Cristo, e ali, pastor, ali, irmãos, eu entreguei, eu saí ali diferente, feliz, leve, uma experiência com Deus, porque o evangelho foi apresentado, o evangelho do arrependimento, da fé, é isso que transforma, irmãos. E a irmã conta isso com leveza, com alegria, porque a mensagem do arrependimento chegou no coração dela. Ah, irmãos, eu quero ter a experiência de encontrar mais Thelmas por aí, com o coração vibrando por Jesus, porque encontrou o seu Cristo, porque encontrou o arrependimento e o caminho da fé. Eu confesso que quando tem esses dias de batismo, de entrevista, irmãos, o meu coração se enche de gratidão e alegria, de ver os irmãos falando de Jesus com tanto amor, irmãos, porque no dia a dia a gente não vê mais isso. Acaba aqui, nós vamos contar um monte de coisa aí, falar da rodada do futebol, contar piada, falar de viagem, falar de um monte de coisa, de comida, de restaurante, de filho, de marido, de tudo. Mas faz tempo, irmão, que a gente não tem um diálogo profundo, dos olhos se encher de lágrimas, assim, Jesus Cristo me salvou, eu tive uma experiência com o evangelho, eu tive uma experiência de arrependimento, apontar o Cristo para mim, eu quis, Ele me amou, Ele me escolheu, e agora eu vivo para Ele. Que maravilha, irmão, seria se a gente tivesse esses temas na nossa conversa. Mas se não tiver arrependimento, irmãos, não tem fé genuína. O Evangelho de Marcos, irmãos, nos convida para um discipulado radical. Um discipulado, irmão, que não respeita os anos que você tem de igreja. Um discipulado, irmãos, que não quer saber o tanto de cargo, ministério, agenda que você tem. Ele quer conhecer o seu coração. Se você continua aquele menino, no bom sentido da palavra, que o coração temente a Deus, contrito e quebrantado diante do Senhor, que louva, que canta com emoção, com expectativa, com fé, que come do pão, que bebe do cálice com consciência do que Cristo fez por você na cruz, e se sente grato porque você é salvo em Cristo Jesus, que durante um domingo, chega de tarde, a sua oração já começa a ter expectativa do culto, do encontro, você se arruma, você vem alegre porque você vai servir a Deus. É isso, irmãos, que a gente precisa. Isso aí, irmãos, não respeita tempo de igreja,
não respeita instituição. Não, mas eu sou presbiteriano, irmão. Vai ter um monte de presbiteriano que vai bater lá, como diz a canção lá do Bob Dylan, bate, bate, bate na porta do céu, vai bater lá e não vai encontrar a porta aberta, irmão. Mas eu sou presbiteriano, olha aqui minha carteirinha, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou isso. Não, aqui a gente está procurando quem é arrependido, quem crê em Jesus Cristo, quem vive uma vida no Evangelho. O que salva é Jesus Cristo. É esse tipo de gente que o Evangelho de Marcos nos apresenta, que ao longo dessas páginas nós vamos ver as transformações, os encontros de arrependimento e fé. A minha oração, irmãos, primeiramente é por mim, que eu não perca a minha alma correndo atrás do mundo inteiro, que eu não perca o meu coração envolvido com outras demandas dessa vida, que eu não perca a sensibilidade da fé, que eu não acostume com o rito religioso, que eu não acostume com batismo e ceia, que eu não me acostume com a pregação da palavra, mas que eu suba aqui todos os domingos tremendo, com temor e tremor diante do meu Salvador. Que assim seja a minha vida, e a minha oração é para que assim seja a sua experiência religiosa, a sua experiência com Deus, de arrependimento e fé. A minha oração é que você saia daqui hoje em lágrimas, olhando para dentro de você, se arrependido, falando assim: obrigado, Jesus, porque apesar de mim, o Senhor me ama, o Senhor me salvou, e eu sou do Senhor, e nada me separa desse amor. O meu nome está escrito no livro da vida, e um dia eu vou morar com o Senhor eternamente, e obrigado por tudo isso, e que minha vida continue apontando para o Senhor. Você sai dessa noite, irmãos, apontando para Cristo, o conteúdo de arrependimento e fé no seu estilo de vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha aplicar a palavra aos nossos corações. Se há algum coração engessado nessa noite, muitas vezes pela incredulidade, pela frieza espiritual, pela falta de sensibilidade espiritual, um coração que há muito tempo já esfriou. Senhor, que nessa noite esse coração seja quebrantado, que ele experimente de um estilo de vida de arrependimento e fé. Muitas vezes, ó Deus, a gente acostuma com a igreja, a gente acostuma com o rito religioso, e a gente perde o foco, a gente perde o senso da missão. Nos ajuda a aprender como João Batista, Senhor, que foi levantado, foi gerado por um propósito, por uma missão de ser uma voz do que clama no deserto, com conteúdo de arrependimento. Eu oro, Deus, para a Igreja Bela Jerusalém, independente de personagens aqui, de títulos, que sejamos uma voz, uma única voz, que aponte para o Senhor. Pois aqui não há ninguém importante, maior que o Senhor, pois como diz João Batista, após mim vai vir um que é mais poderoso do que eu.